Pois bem, dando sequência aqui, nós estamos falando, esse é o vídeo número 2, falando sobre a Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu. Você pode acompanhar os demais detalhes no vídeo de número 1, para que você possa se inteirar mais sobre isso. Os textos que nós estamos usando é Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 3, versículo 9 e 10, e também Apocalipse capítulo 22, o versículo 1 ao 3. Vou ler o 22 do 1 ao 3. E mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, esta era a árvore da vida, que produz fruto, 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Nela, na cidade, quando você se refere nela, é na cidade, e nela estará o trono de Deus. Na cidade está o trono de Deus, o trono do Cordeiro, e também os servos de Deus que estão dentro da cidade os servirão a ele. Então vamos sequência aqui, paulatinamente, né? Para que a gente possa compreender essas coisas. Se fala de cidade, e ele dá muitos detalhes, inclusive em Apocalipse 21 e versículo 12, vai falar de muros. Seria muito detalhe para os críticos quando diz que é a esposa, é a igreja. Não tem como, porque ela tem, além de ser a cidade, de falar de fundamento, de falar de alicerce, de falar de praça, de falar de calçada, fala de muro, fala de porta, dentro detalhe, mostra os servos mostra a igreja dentro da cidade, trono de Deus. Então é só você acompanhar o capítulo 21, acompanhado com 22, você encontra todos esses detalhes. No capítulo 21, versículo 22, está escrito: e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre eles, que são os nomes das 12 tribos de Israel. O muro media aproximadamente 72 metros. Veja, Apocalipse 21 e versículo 17 diz ainda: e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um côvado que é de um anjo. Veja bem, fala das portas, 3 portas de cada lado. Veja, Apocalipse 21 e 13. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, 3 portas, 3 portas. Vai detalhando, sabe? O capítulo 21 e 22, ele detalha muitos detalhes sobre essa cidade que os nossos antepassados, patriarcas, esperavam, entre eles Abraão, e nós estamos aguardando também essa situação. Fala de árvore da vida, entre na cidade pelas portas, Apocalipse 22 e 14. Veja bem, como diz ainda, as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma porta era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. Não tem preocupação com asfalto não, hein? Asfalto, não vai ser calçado de pedra, de paralelepípedo, não, é ouro puro como cristal. Que maravilha, hein? Por isso a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Não é igual esses asfaltos que a gente vê por aí afora, que de volta e meia tem que estar aqui remendando não, né? Que maravilha. Veja, 22, capítulo 22, versículo número 2. No meio da sua praça está uma das, de outra banda, o rio, estava a árvore da vida, que produz os frutos. Veja, ele sai dando detalhes, praça, rua, calçada, tudo dessa nova cidade. Fala do templo, exatamente do templo dentro da cidade, capítulo 21, versículo 22. Nela não havia templo, não tem templo. Porque o templo da cidade é o próprio Deus. É o próprio Deus que está lá no meio da Nova Jerusalém. Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nem nela não vi templo, porque o seu templo, é o templo, onde é que não? O templo é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. O sistema de iluminação, como que será? Será essa normal que uso, agora placa solar ou coisa parecida? Não, veja bem. A cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado,
e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro, Cristo, é a sua lâmpada. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas estará na luz. Que maravilha, é? É nessa cidade que vai estar realmente resplandecendo, clareada com a glória de Deus. Ele é a lâmpada, o Cordeiro, a luz do mundo. Que coisa gloriosa. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. Veja bem ainda Apocalipse 22:5. E ali não haverá mais noite, não necessitará de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinará para todo sempre. 22:5. Não tem choro. Nessa cidade lá não vai haver choro. Veja, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós fogarão e exultarão perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo, e folgo em Jerusalém e exulto no seu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isaías 65, 17 ao 19. A nova Jerusalém, a nova Jerusalém. Só para detalhar mais aqui, você pode até ter visto algum vídeo por aí, alguém ensinando, que aqui que quando fala cordeiro, depois eu disse no vídeo anterior, agora eu vou detalhar. Esse versículo 3 do capítulo 22 esclarece perfeitamente essa metáfora que Paulo usa, ou que João usa na sua visão, o anjo dizendo: vem, eu vou mostrar a esposa do cordeiro. Ele está se referindo à cidade, não à igreja, é a cidade. Por quê? Os detalhes que acontecem. E o versículo 3 mostra em primeiro plano a cidade e nela, né? Versículo 3, vamos para a interpretação. E nela. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela, na cidade, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Então, esses três elementos aqui que deixa bem claro, nítido, que qualquer, por mais simples que seja, pode perceber que se fosse a igreja, como que ela teria essas três coisas separadas? Como que a igreja ia estar dentro da igreja? Nela, é a cidade. Aí vai estar o trono e vai estar os servos de Deus. Porque os servos de Deus são a igreja. Os servos de Deus são a igreja. Certo? Então, gente, aqui é realmente uma cidade. Aí fala de Rio, 22:3, 22:1, 22:2, 22:2, prossegue dizendo. Então, meus amados, para fazer a conclusão desse último vídeo, esse texto fala dessa nova Jerusalém. E quando é que essa cidade descerá? Fala do tamanho da cidade. Se você observa, tamanho da cidade, os fundamentos da cidade, cidade que tem, você vai encontrar aqui nesse capítulo 22, fala do comprimento, da largura da cidade. Versículo 19 do capítulo 21 fala, e os fundamentos do muro da cidade. Você observa que eu disse no vídeo anterior, para você observar essa questão de fundamento. Fundamento. Abraão, no capítulo, deixa-me ver, onde eu li com os irmãos, que ele dizia que o fundamento, nós esperamos uma cidade que tem fundamento. Deixa-me ver aqui, onde nós lemos sobre isso, né? Onde nós lemos sobre isso. No outro vídeo você vai descobrir aonde nós lemos sobre... Em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Porque esperamos a cidade que tem fundamento. Aqui, versículo 19, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de pedra preciosa. Aqui fala da largura, fala da altura dos muros, fala do fundamento, uma cidade realmente bem fundada. Qualquer construtor sabe a importância que tem a fundação de uma cidade, de uma casa, de um muro. É muito importante, dependendo daquilo que você quer que suporte, que aguente tudo isso. Então, ela é a cidade aonde ela é uma cidade quadrada, o tamanho da sua largura, o seu comprimento. O muro, já falamos que dá aproximadamente
pelos côvados, que dá parece, aproximadamente 72 metros de altura, os muros dessa cidade. As portas, tem 12 portas na cidade. Percebe-se que realmente é algo jamais visto. Dá para morar milhões e milhões de pessoas numa cidade desse tamanho. É, exatamente. Se você conferir as medidas aí, vai descobrir que é algo gigantesco. Uma cidade realmente que vem do céu. Mas quando isso vai acontecer? Depois do milênio, vem o juízo final. Depois do juízo final, que não houver mais pecado sobre a terra, né? Os pecadores são condenados, tudo bateu o martelo, acabou-se o julgamento. Então, se a Jerusalém celeste desce do céu, certamente na localidade da terrestre, e céu e terra han de ser a mesma igreja. Aí alguém vai dizer, olha, os crentes ficam dizendo aí que vai morar no céu, e a gente sabe que depois vai vir para a terra. Gente, percebe-se uma coisa, aonde Deus está, é o céu. Se Deus estiver conosco, digamos assim, aqui aonde Ele está, vai ser o céu, certo? Porque estar com Deus é maravilhoso, aonde Ele está, tudo se transforma. Então, nós vamos passar um tempo no céu, vamos descer para reinar com Cristo durante o milênio, vamos participar do julgamento, porque a Bíblia diz que a igreja, os santos, vai julgar o mundo, vai julgar os anjos. A igreja vai estar lá naquele grande dia do juízo final, o julgamento final. A igreja fará parte lá ali, assessorando, que coisa gloriosa. Depois que terminar, aí então é eterno lá, e aí vamos viver eternamente nessa nova Jerusalém. Que eu, você e nós se esforce para estar aguardando, como aguardava Abraão, como aguardava Paulo, como se preparava a igreja. Eles aguardavam isso, uma cidade aonde ladrão não rouba, aonde não tem traça, aonde não tem ferrugem, aonde não tem choro, aonde não tem delegacia, aonde não tem presídio, aonde não tem hospital, aonde não tem acidente, aonde não tem nenhum tipo de problema, nenhum. Imagina um lugar aonde não tem nenhum tipo de problema. É o quê? É o céu. É exatamente o céu na terra. Um lugar onde não tem dor, não tem problema, não tem aflição, é o céu. E nós vamos viver nesse céu de glória, nesse lugar de resplendor. Não vai ter uma dor na unha, não vai precisar mais de lenço, porque não vai ter lágrima. Que nós possamos nos preparar para esse dia, amados e queridos que nos ouvem nesse momento. Enquanto você estiver aqui e eu, nós somos sujeitos à doença, estamos sujeitos a chorar, estamos sujeitos a sofrer, estamos sujeitos a passar necessidade. Enquanto estiver nesse corpo, enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas se acalma e se alegra, porque o Senhor prometeu para nós uma cidade que tem fundamento, a nova Jerusalém que de Deus desce do céu para os santos que estão aguardando esse grande dia. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e que nós possamos ser vizinhos lá nessa cidade. Eu quero ser seu vizinho. Eu quero morar na mesma rua que você. Eu quero te encontrar no céu. Passear na praça junto com você. Andar nas ruas de ouro puro como cristal reluzente. Que coisa maravilhosa! Essa deve ser a esperança de todos os santos de um dia ir morar no céu. Meu irmão, minha irmã, que nunca às vezes vai conseguir uma casa aqui, que às vezes nunca vai conseguir sair do aluguel, mas não se preocupa, há uma morada preparada para ti e para nós, reservada no céu. Vamos fazer oração que eu quero encontrar você lá. Talvez nunca vamos se ver aqui, mas eu quero encontrar você lá, hein? Fica firme, logo, logo ele virá
para o nosso arrebatamento. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, te agradeço e nos prepara para esse grande dia, para o dia da sua volta, para o dia da sua vinda. Tem misericórdia da tua igreja, do teu povo, Senhor, e que possa ser milhares e milhares de pessoas que estão naquela grande cidade que o Senhor tem preparado para todos nós. Eu te peço, Pai, a tua bênção seja conosco em nome de Jesus. Amém.